também faço a aprovação da turma e informo lá no relatório do fluxo. Pode ser? E daí não Você está vendo a tela, Ju? Aham, sim. Então, você está me ouvindo bem? Tô? Então, esse foi o primeiro e-book que eu montei quando eu comecei a fazer as pesquisas para a minha tese de pós, né? Quando eu estava pesquisando a parte das instalações, e lá em 2020, 2021, e daí agora eu dei uma revisada e hoje ele é vendido, né? Então, ele tem todos aqui os registros certinhos, parte do sumário, aqui tem um pouquinho sobre mim, a minha história, né? Com meus pais, minha família, meu bisavô, que foi general, que foi responsável aí pela comandar a coluna Costa Express, então já entrou no Guinness por uma marcha maior do Brasil. Então a gente também tem uma história dos cavalos aí. Meu pai criava cavalo de corrida, jockey em São Paulo. Pratiquei enduro, sou comissária e juíza de adestramento, ecoterapeuta. Então tem aqui um pouquinho sobre a minha história, né? E aqui na introdução, né, como que surgiu isso? Eu comecei a visitar vários centros equestres, eu voltei a montar em várias hípicas, né, fazer cursos, e me incomodava muito como que eram as instalações de cavalos. Teve centro de ecoterapia que eu trabalhei, que, nossa, era um horror, assim, era uma sujeira, era instalação horrível, então muita coisa foi me incomodando, né? E daí eu comecei essas pesquisas. E a questão das cercas foi um dos pontos, assim, que eu vi muitos acidentes quando eu comecei a pesquisar. E daí comecei a falar, as pessoas vinham comentar, nossa, eu tive um cavalo que sofreu acidente com cerca de arame, um cavalo com cerca de arame farpado. E assim, as coisas, quando você começa a ver, tudo vem aparecendo, né? As pessoas começam a falar com você, e daí foi adentrando aí na pesquisa, né? Então, os cavalos, na sua natureza, eles são seres sociáveis, gregários, eles vivem numa sociedade matriarcal, que há respeito pela hierarquia estabelecida, e por serem presas na natureza, qualquer sinal de perigo, a tendência deles é fugir. Geralmente, o líder é quem irá de encontro com o perigo para proteger a manada, que será guiada, em alguns casos, pelos estudos, né, pelo ancião do grupo. Quando a gente sempre faz um passeio na natureza, né, e um dos cavalos se assusta, eles saem disparado, porque é o instinto dele, e os outros vão seguir, né? Então, no pé da Paradise, às vezes tem um cavalo que começa a correr, ele instiga os outros começam a correr. Então, é muito legal, assim, às vezes eles estão até brincando, não é nem por perigo, por instinto de sobrevivência, porque faz parte da natureza deles, né? De estarem juntos, e daí, os treinos de enduro, né, eu tentava tirar esse mindset, né, a gente tem que ter uma habilidade para conduzir o cavalo, né, para fazer ele sair daquele instinto de sobrevivência, né, do estado mental deles, né. Enfim, fui pesquisando, né, essa questão do bem-estar, não pela nossa visão de mundo, mas pela visão do mundo dos cavalos, né, que é muito difícil a gente achar material aqui no Brasil. Na época tinha acontecido as Olimpíadas 2021, teve aqueles incidentes, né, da treinadora que bateu no cavalo, outro se acidentou, que precisou ser sacrificado. E hoje a gente está num processo bem estranho, né, com os esportes equestres, né, que o público leigo não quer que tenha mais esporte equestre nas Olimpíadas. E no meu último curso de comissária, veio uma notificação da FEI, teve uma atualização, uma reunião, e que parece que depois de Los Angeles, talvez não tenha mais realmente esporte equestre nas Olimpíadas. Nossa! Pois é. Uma Isso é uma coisa certeza, né? assim, super séria, né? Ela falou e Nossa. parece que não vai ter. Eles estão analisando isso de realmente tirar o Comitê Olímpico, não estava querendo mais que tivesse esporte equestre.
Caramba. E a gente vê agora com as redes sociais, né, a divulgação muito rápida, né, de pessoas que abusam de cavalos, denúncias, né, teve do adestramento, teve um super famoso lá na Europa que foi denunciado por uma pessoa que trabalhava com ele, que postou diversos vídeos. Então, assim, aconteceu recentemente no Open, aqui na Paulista, um cavalo, que o cara estava passando ali, acho que tipo de Passando no uma, você casco. soube, você soube, né? Você viu? Marcelo, Não lembro o nome dele. é, ele passou para o cavalo Ficar mexer mais. sensível É um e subir absurdo mais a isso. mão. Mas é um Um absurdo absurdo. isso, assim, necessário. E daí, quando você vê os comentários, né, as pessoas falam, mas na federação o pessoal fala para não tentar ser pego, né, que sabem que as pessoas fazem esse tipo de coisa e que ninguém faz uma punição, não tem nenhuma consequência, né, então é complicado porque a visão que muita gente tem do cavalo é uma visão comercial, né, de trabalho, não tem tanto essa questão da preocupação com o bem-estar do cavalo, né? É mais com performance, com ganhar, com ter clientes, enfim. É super complicada. A gente está, acho que, passando uma fase meio. Eu vejo que assim, ela está bem esquisita, assim, e não sei como que vai ser no futuro, né? Nossa. Mas. É, Eu estava conversando hoje com a treinadora sobre isso. Ela me contou esse fato esse caso. do casco. Não Uma sei se pena, né? você já presenciou coisas assim. Não, eu já presenciei pessoas que fazem o cavalo esbarrar num obstáculo fixo, colocam um prego, Tem umas apertam atrocidades. caneleira, por causa de pessoas assim, né? Que Sim, esse é o o problema. esporte sofre crítica, né? Daí eu conversei com meu pai, né? Porque ele criou por 20 anos cavalo no jockey, né? E ele teve cavalo, tinha cavalo, uma égua que ganhou, assim, tipo, 5 grandes prêmios, assim. E ele estava me contando alguns casos, né? Que ele não acompanhava porque tem o treinador, né? O tratador, que cuidava, que Uhum, era um famoso lá do jockey, e ele não... Meu pai não sabia muito o que que era feito, né? Os uhum, proprietários não tinham tanto contato, tanta, né, de saber o que estava sendo feito. E, por exemplo, uma égua que foi vendida, né, que ele acabou vendendo, que ele foi perguntar para o tratador, será que a gente põe para reprodução ou vende? E ele falou assim, vende, porque essa égua primeiro vai nascer natimorto, o segundo não vai dar nada, e ela não vai ganhar mais nenhuma medicamento. corrida. Porque por mais que tenha os medicamentos, as coisas que são talvez assim legais, né, que não seja uma droga que não possa, ela vai Uhum, atingir os cavalos de alguma forma, né? Então, acho que todo meio de esporte equestre tem alguma coisa complicada assim, né? é. E daí, nessas minhas pesquisas, né, sempre eu me questionava, né, o que será que a gente pode fazer para melhorar de fato a vida deles, né? Reformar os espaços, ampliar o terreno, criar um circuito para ficarem soltos, deixá-los em piquetes, enfim, é sempre uma reflexão que a gente tem que buscar para melhorar essas relações dos cavalos com a gente, né? Então, Uhum, daí os cavalos e as cercas. O cavalo, ele é um animal que se acidenta facilmente, né, por vários motivos. A natureza dele é uma presa e é um animal que está sempre em estado de alerta, pronto para fugir. É por isso que eles vivem na manada, para ter essa sensação de segurança. Enquanto uns comem tranquilos, os outros estão alerta, vigiando a redondeza, né? Eles também são muito curiosos, espirituosos, assustados. A visão deles é muito diferente da nossa, né? A gente, como predador, tem uma visão focal e a gente enxerga perto, enxerga, né? Tem uma visão diferente do cavalo, que ele enxerga muito mais longe do que próximo.
Então, os gariões também são muitas vítimas frequentes, né? Que eles tentam, às vezes, escapar de um piquete, ou busca por fêmeas, né? Umas situações que são tão graves que, às vezes, tem que sacrificar o animal, né? Muitos acidentes acontecem também, que eles ficam entediados, sem nada para fazer, principalmente quando vivem em baia, sem socializar com o grupo, que é o oposto à sua natureza. Então, uma cerca perfeita, ela deve ser altamente visível para os cavalos, né? Os cavalos tendem a correr quando se vê em perigo, então, mesmo que seja um pasto, um piquete, se é pequeno ou grande, a gente tem que ter alguns mecanismos para facilitar que o cavalo visualize e que ele consiga se desviar dessa cerca para não se chocar nela e não sofrer um acidente, né? Então, ela tem que ser segura para conter o cavalo e sem causar ferimentos ou danos, né? Deve ser alta o suficiente para desencorajar os saltos. Você que vai ter principalmente os cavalos de salto, então essas cercas precisam ser mais altas, né? Firmes o Sim. suficientes para desencorajar teste de força, né? Que eles vão se coçar, né? Eles vão mordiscar, então também tem essas questões. Vale lembrar que as cercas representam um capital importante de investimento e deve ser cuidadosamente planejado antes da execução, de forma sem ser feito aleatoriamente, né, por questões de acidentes, manutenções, né, pode colocar o investimento em risco e piora o risco para a vida dos animais. Uhum. Então, cada região precisa ser analisada pelas suas particularidades, a questão das vegetações. Então, aqui, qual que seria a melhor vegetação para os equinos, né? Os piquetes, eles devem ser semeados, plantados com gramíneas leguminosas, recomendadas para cada região, com características vegetativas que facilitem o hábito do pastoreio, indicadas para os equinos. A gente sugere dividir os piquetes de acordo com o período de descanso ideal de cada vegetação. Essa divisão permite que um piquete fique em descanso até que outro atinja a altura adequada para ser pastejado, contemplando aí o tempo de roçagem, adubagem, descanso e ocupação. Apesar de auxiliar na adubação, a roçada ela pode aumentar a infestação de parasitas. O período de descanso do pasto com a ausência dos equinos também proporciona um melhor controle parasitário dos piquetes, bem como das ervas daninhas e pragas. Nesse período, ocorre a mineralização da matéria orgânica das fezes, tornando-a rica em nutrientes disponíveis. Mesmo tendo um projeto com um arquiteto, um designer, é sempre importante ter o agrônomo, que eu sei que vocês já estão em contato, né? Uhum. Para avaliar esses períodos de descanso, o tipo de vegetação, que cada região tem as suas particularidades, né? Se o seu problema for custo, avise os profissionais para planejar da melhor forma e para questões de segurança, bem-estar, eficiência no dia a dia da equipe, funcionalidade, lugar, sendo uma hora própria ou alugada. As plantas tóxicas. Na hora de elaborar projetos de paisagismo, muita coisa é levada em consideração, tipo de solo, topografia, insolação, os ventos predominantes, mata nativa, fauna, tipos de arbustos, as flores, plantas, árvores, as plantas tóxicas para os animais, os atrativos para polinizadores, abelhas, pássaros, controle de pragas, que são muitos itens, indicamos a consulta de um profissional que vocês também já têm, né? Pensando nas dificuldades de indicar algo certeiro, a gente fez uma pesquisa de quais plantas tóxicas devem ser evitadas. Embora os equinos tenham uma sapiência natural, né, escolham sua alimentação, quando eles estão soltos na natureza, um cavalo domesticado acaba perdendo um pouco esse feeling, né? Por isso é importante buscar informações para auxiliar nessa proteção. A gente tem um e-book que eu te comentei, que a gente está finalizando. Assim que estiver finalizando, aí a gente marca a reunião para te apresentar, te entregar ele. Daqui os tipos de piquetes, né? A gente tem os circuitos de trilhas, pedra paradise, cercado, redondel, pasto. Qual seria a melhor opção? Então, aqui é um material que você, acho que já tem bastante conhecimento, né? Então, a gente fala um pouquinho do Pedra Paradise, que o Jamie Jackson é o idealizador, né? Um circuito planejado que simula o habitat natural dos cavalos.
para eles se socializarem, se alimentarem sozinhos, eles se exercitam o tempo todo, como se eles estivessem vivendo soltos na natureza. Ideal seguir o padrão que ele indica, pois tem um bom estudo por trás, né? Então, eu já vi alguns circuitos montados que não têm, né, todas essas funcionalidades, e às vezes o cavalo, ele não sabe muito bem para onde ir, ou ele vê o feno de um lado, não consegue ir, então a gente sempre tenta planejar de uma forma efetiva, né? Daí a questão do redondel, trabalho de solo, né, que a gente não indica que ele seja usado, às vezes tem pessoas que deixam o cavalo descansando, se alimentando ali nesse lugar, então a gente indica que o local de trabalho do cavalo, ele só seja trabalhado, o local de descanso, ele só seja para descanso e circulação, né, até o Paddock Paradise a gente não indica que monte o cavalo dentro do Paddock Paradise, para não ter problema com o cavalo. Ali é como se fosse a casa dele, um lugar que ele tem a livre escolha, né? Então, quando a gente começa a montar ele no circuito, ele perde essa noção de que, aqui, será que eu posso fazer isso? Ou vou montar? Então, assim, cria uma confusão para o cavalo. Então, o Jamie Jackson não recomenda que seja montado, tá? 10 dimensões de piquetes, né? Alguns criadores aumentam a população anual do plantel com 5, outros com 20 cavalos, né? Então tem que ter essa previsão para contemplar esses cavalos que vão vir ao longo dos anos. A questão das dimensões, né? Piquetes para reprodutores, maternidade, éguas no pé, éguas com gestação sem potros no pé, outros com potros, outros potrancas já crescidas. Enfim, sempre ter esse planejamento. A gente indica que os piquetes tenham um formato semi-arredondado, quando possível. Justamente por conta que o cavalo, quando ele tem essa questão de correr, ele corre bem próximo da cerca. E daí ele não tem É uma melhor visão para muito não ter boa. acidente. Porque ele vem, se tá meio na curva, ele consegue fazer a curva e virar, se ele tá galopando, por exemplo, correndo, ou acontece alguma coisa, ou fogos, a gente nunca sabe, né? Então, o John Blackburn, ele indica que os piquetes tenham esse formato, e eu também concordo pelos estudos que eu tenho feito, né, que ele é muito mais eficaz para os cavalos, né, para evitar acidentes, né? Eu até tenho uma dúvida. O Riscala falou alguma coisa sobre fazer o piquete mais orgânico. Isso Sim. também não vai ter canto, mas o orgânico também tem que tomar cuidado como fica a parte desse canto, né? De repente fica assim, fica muito fechado e é o espaço suficiente para um cavalo encurralar o outro. Sim, isso. Também tem que ter. A gente também fala que não, que aqui, ó. Principalmente se você for colocar mais de um cavalo, um piquete é ideal que os cantos sejam bem arredondados, porque os cavalos também fazem bullying uns com os outros, e nos cantos eles acabam encurralando seus amigos, facilitando brigas, manetadas, mordidas e acidentes. Então, realmente, mesmo que ele seja uma forma orgânica, tem que planejar um raio que o cavalo consiga dois, um sair, né? Sempre pode acontecer. O pessoal relata que os cavalos com problemas de comportamento, quando eles começam a conviver no Paddock Paradise, esse tipo de problema ele diminui. Tem gente que fala, meu cavalo tinha problema de comportamento e não tem mais. Então, só que às vezes leva tempo, então precisa ter essas precauções. Então, como eu falei, por conta também da segurança, né, os piquetes arredondados, garanhões também que às vezes querem fugir e se acidentam, né? Então as cercas também, ela tem que ter aquela estrutura, o morão que fixa, ele tem que estar por fora e a cerca tem que estar lisa pela parte de dentro, né? Porque eles correm realmente muito próximos para não bater, não ter um acidente. Aqui na parte do Paddock Paradise, né? Então, aqui, ele passou muitos anos, na década de 80, pesquisando, analisando cavalos selvagens. Nossa, eu já vi vários errinhos que eu preciso corrigir aqui.
Eles analisou os hábitos, a saúde, o comportamento, aonde, que horas que eles comiam cada tipo de pastagem, como se abrigavam, como eles socializavam. Então, foi uma pesquisa muito grande, né? O livro que ele escreveu é bem bacana, que ele conta essa história. E tem outros livros também que, na verdade, o foco principal dele é o casqueamento natural, né? Então, ele dá cursos, ele tem formação, né, de casqueadores lá nos Estados Unidos. E ele tem outros livros também que falam sobre esses problemas no casco, laminite, várias coisas, né? Então, ele se fala muito do bem-estar animal, diversas práticas realizadas com os cavalos que a gente achava que estavam fazendo bem, hoje já são proibidas, como aparar as vibriças, os pelos sensoriais do focinho, dos olhos, orelhas, né, pois desempenham um papel sensorial importante na produção dessas partes. Hoje a gente, nas competições, o cavalo não pode competir se tiver com as vibriças aparadas, né? Por falta de pesquisa, de análise e estudo, a gente acaba, às vezes, cometendo diversos erros e aprendemos da pior maneira, com cavalos doentes, depressivos, obesos, laminite, gastando aí fortunas com veterinário, operações, muitas vezes perda de um cavalo, um amigo, um ser querido, mesmo um investimento, né? Se a gente for pensar pelo bem-estar animal, o habitat natural será sempre a melhor opção, sem dúvidas, né, claro. Deixá-los dentro de baias ou cercados é por nossa escolha e para nossa praticidade, né? Os cavalos, eles são presas e não predadores. Então, geralmente, os predadores, eles ficam bem enjaulados, confinados, se sentem bem no lugar fechado e protegido, que eles acostumaram, né, viver em cavernas, em docas, mas os equinos não, que eles são presas, e as presas na natureza, elas precisam ter a liberdade para elas correrem, quando elas sentem necessidade. Então, se elas ouvem um barulho, sente alguma coisa que pode ser um risco, né, para a vida deles, naturalmente a tendência deles é fugir, escapar. Então, se eles estão presos num local, isso começa a ter alta incidência de cortisol, né, adrenalina. Então, as questões de problemas de comportamento, de saúde, elas vão acontecer, estereotipias, diversos outros por conta deles estarem mais presos, né? Então, os cavalos domésticos, eles precisam ser livres para naturalmente correr e se movimentarem constantemente, nem que seja uma hora do dia, né, 2 horas do dia. Disso depende a sua saúde mental, física e bem-estar. Assim como muitos pássaros que antes a gente costume de ter as gaiolas, hoje é proibido e até recriminado. Então, o Paradise ele tem a intenção de estimular o movimento natural e os comportamentos de socialização que são essenciais aos cavalos biodinamicamente sadios. Então, aqui alguns projetos envolvidos, cada um com as suas particularidades, dificuldades em relação à área, topografia, quantidade de equinos, um para uso particular, com poucos animais, outro para centro de reprodução, centro hípico, então a gente sempre leva em conta as necessidades dos animais e dos proprietários. Então, circuitos planejados conforme as diretrizes do Paradise, eles estimulam o natural e o constante movimento e também os prepara para as suas rigorosas atividades equestres. É como se eles estivessem em constante aquecimento, sempre prontos para entrar em cena. Por eles estarem constantemente em pé, a situação da maioria dos cavalos domésticos estão sempre em risco de uma lesão de ligamento, de tendão, estirar um músculo, quando eles são colocados em atividade sem um bom aquecimento prévio. Cavalos precisam de constante movimento, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e o Paradise ele proporciona isso. Então, os cavalos, eles são como nós, né? Eles precisam de uma sociedade, uma família, um grupo, e eles não nasceram para viver sozinhos. Então, constantemente eu escuto, né, quando eu vejo baias totalmente fechadas, isoladas, que se um dia tiver que vender o cavalo da baia vizinha, outro ficará depressivo. Então, é melhor deixar ele a vida toda depressivo. Então, a gente precisa mudar isso e fazer eles terem essa convivência, esse social, mesmo que eles vivam em baias, né?
Então, no circuito, os cavalos fazem as suas trilhas, eles andam sempre juntos, um seguindo o outro, mesmo em grupos pequenos, 3, 4 cavalos. A gente percebe que eles formam, que tem um líder, o que cuida, o que segue, né, o que brinca, o que faz eles se movimentarem, o que quer subir mais na parte alta, o que gosta de ficar mais... Então, a gente percebe que eles têm ali sempre um papel que cada um desempenha, né? Muitos que vivem em baias e cercados, eles adoecem às vezes por deficiência de vitaminas e eles precisam de mais exposição do sol do que nós por conta da pelagem. Eles demoram para absorver os raios solares e produzir a vitamina D, e eles precisam do movimento também para fazer essa associação. Então, a pele do cavalo, né, eles são sensíveis como a gente, né, só que eles têm o pelo por cima, mas mesmo assim, tem estudos hoje que comprovam que o cavalo ele tem mais sensibilidade na pele do que nós. Então, já fizeram estudos por causa da conta da camada de gordura, né, e a sensibilização que eles têm. Então, tem alguns estudos que mostram que o cavalo sente mais que a gente até. Daqui as funções das cercas. Uma boa cerca, ela serve para muitas finalidades, né? As cercas mantêm os cavalos separados em um local determinado, longe das propriedades, de jardim, de plantações, de veículos, construções, ruas, estradas. Também delimitam as propriedades, promovendo um bom relacionamento entre os vizinhos, mantendo a ordem. E uma cerca bem planejada e bonita pode melhorar o aspecto estético e até aumentar o valor de uma propriedade. As boas cercas são projetadas para manter os cavalos longe de perigo, de se machucarem, e também de crianças e animais, servindo como uma prevenção para danos futuros, caso seu cavalo invada propriedades vizinhas, causando estragos, ou uma estrada, causando acidentes. Quando for para decidir o modelo, faça uma boa pesquisa de todos os prós e contras, veja orçamentos diferentes, materiais e durabilidades. Aqui estamos alertando para diversos fatores que irão ajudar muito no seu planejamento. Então, se atente aqui a questões da topografia, os pontos de lama, locais de muito vento, insolação, vegetação nativa, para você ver qual que é o melhor ponto de entrada para um portão, circulação social, serviços, áreas de manobra de caminhões, estacionamento, a circulação de pedestres, paradise, e também a questões de acidentes, né? Então, qual que seria o melhor tipo de cerca? Então, aqui algumas perguntas que a gente sempre faz para os clientes, né? Quanto tempo que a cerca deve durar, quem que vai fazer a instalação, se é um profissional, uma empresa, ou se é equipe própria, qual que é a verba, os cavalos vão ficar em piquetes isolados, em grupos, ou no pé da paradise, as cercas vão ser usadas para dividir vários piquetes, ou cada piquete terá sua cerca separada, qual que é o tipo de solo, climas, intempéries, metragem de cerca, manutenção periódica ou espaçada, por quanto tempo os cavalos ficarão nos piquetes, são garanhões, potros, plantel. Mesmo um espaço simples e sem muitos recursos deve ter um planejamento geral para o presente e um visando o futuro, né? O crescimento do plantel e principalmente a manutenção da cerca, que ela dá muito trabalho, né? Uhum. Então, aqui é a questão que eu falei das réguas internas, onde o cavalo corre. Se existir abertura, que ela seja segura, né? A Diana deve estar planejando isso. Aprendi muito com ela. Sim. Alguns clientes nos perguntam, né? Qual que é a melhor altura da cerca do piquete? Então, isso sempre vai depender, né? No geral, a gente marca que é a altura do peitoral do cavalo, mas para cavalo de salto eu sempre digo que tenha mais, né? Cavalo de salto, eles gostam de saltar e eles não vão se sentir ali presos numa cerca que é mais baixa, né? Então, precisa realmente ver isso. Lembre-se da visibilidade deles, né? Diferente da nossa, se precisar reforce, faça treinamento com eles ao longo das cercas. Se ela for eletrificada, deve ser treinados, pois no momento de susto eles podem se acidentar. Então aqui tem uma foto, dá para ver bem no cantinho aqui,
É uma Uhum. cerca de madeira com um fio eletrificado também. O pessoal nos Estados Unidos usa muito isso. É, eu pretendo fazer isso. Eu acho bem legal. Que também eles não vão morder na cerca, né? Então tem, Exatamente por isso. que daí não E danifica também, também. assim, Se a gente sabe coçar, que é um choque que não machuca o cavalo, sim, é um choque que assusta. sim, Também vai evitar com que ele fique se coçando na cerca, por exemplo, né? é, Que isso pode causar um machucado, né? Dependendo da sim, intensidade que o cavalo, quantidade. é, com certeza, né? Para eles, o cavalo se coçar 500 quilos ali, se É, debruçar numa cerca para quebrar é super fácil, né? sim. Então, eu também indico, acho super válido ter a fita de. Pode ser a fita, pode ser o fio. Quando tem a cerca, a gente pode usar o fio. Quando é só a Aham. fita, daí a gente pode. Então, as mais tradicionais são as de madeira, né? Então, a gente já falou da parte da fixação, das estruturas, que é legal ter. Porque tem algumas instalações que elas são centrais, quando divide piquetes, também é muito prático, ou o pessoal Hum, coloca as duas réguas, uma de cada lado. tá. Daí tem as cercas metálicas, que elas são muito recomendadas, por ter menos manutenção, fácil de implantar, resistente, durável, versáteis, mesmo após anos, em condições climáticas adversas, elas se mantêm em ótimo estado, né? Então, a desvantagem da cerca metálica realmente é o custo. Uhum. Daí tem umas questões que ela tem que ser de aço carbono, com fritura eletrostática, para dar mais durabilidade ao material, para evitar pontos de ferrugem. E a gente tem as opções de fazer cercas metálicas, que são grades para separar, por exemplo, muitas propriedades têm animais pequenos, pequenos portes, crianças, Uhum. galinha, bode. Daí, para não ter acidente desses animais com os cavalos, eles fazem muito isso nos Estados Unidos também. Essas cercas que chama mesh, lá eles usam Nunca tinha uns visto formatos assim. bem legal isso. Pedra Paradise eles usam bastante também. Tem em formato em W, ela é tipo um, ai, como que chama? O alambrado, tipo um alambrado, Tá. tá? Só que lá eles têm muita variedade. Tem formato W, formato V, formato em X, e ela Aqui a realmente gente encontra? esses modelos que tem lá eu ainda não vi, Não, né? infelizmente. Não. Tá. Mas daí você pode tentar achar o pessoal que faz alambrado, o que que tem. Elas têm que ter o estilo do alambrado, que ela não é ponto fixo, né? Ela é tipo Aham. encaixa, então se você empurra, ela tem esse movimento, até por conta de acidentes, né? Então a gente não indica que seja fixo, porque se for fixo pode quebrar, pode cortar e daí a ponta machucar os cavalos, né? Então tem que Uhum. ter essa maleabilidade dos elos que a gente fala, né? Tá. As eletrificadas, né? Que eu sempre indico a parte que seja com as fitas, ou tem uns fios que são mais grossos e coloridos, também podem ser usados, né? Daí precisa sempre ver a questão de manutenção, presença de fios rompidos ou desencapados, ou quando ele toca o chão, daí ele perde também a eletricidade, né? Fazer questões de aterramento, todo tipo de cerca, que seja madeira, eletrificada, de metal, tem que ter o aterramento por conta de raios, a gente tem muita incidência de raios, né? Tem as cercas de fitas de PVC, que é muito bacana lá nos Estados Unidos, inclusive eles têm, pode ter a fiação eletrificada que passa por dentro dela, né? Essa cerca, ela Uhum. tem uma maleabilidade e ela contém bem os cavalos também, são bem bonitas também, tem umas cores bonitas, só que aqui no Brasil ainda não vi uma Eu marca encontrei um vendendo. fornecedor da China. É, É, que- porque trazer dos Estados Unidos também ficaria caro, né? sim, Na China possíveis. eles têm umas facilidades assim, tipo,
fazer o invoice mais baixo. Sim, Porque o problema na hora que cotação. chega aqui é o imposto, né? É uma É, coisa assim absurda. Você compra um negócio de é, 300, você paga 600. fica muito caro. Fica. Até tem um pessoal na mentoria que queria, estava montando o pé da Paradise, né? Daí eles até me perguntaram, onde que vende? Quero comprar, se souber de alguém que vai trazer. Ah, Então o pessoal tava vendo isso. Porque tem a. E daí precisa ver se essa da China tem a questão de. Eu já vi o pessoal reclamando aqui no Brasil de uma cerca que viu que ela começa a ceder assim com o tempo, daí eles têm que ficar ajustando o tempo todo, né? Que ela vai tá, ficando mais mole, né? tá. Nos Estados Unidos tem uma marca que acho que é Ramfence, Ramm, qualquer coisa eu te passo. Algumas Ah, marcas. Que, eles têm uma garantia maior, o pessoal do Pé do Paradise, eles sempre compram essa e eu não vi ninguém nunca falando mal dela. reclamando. Aham. Daí, só em regiões mais frias que o PVC ele tende a enrijecer, né? Possibilitando a ruptura, mas aqui Campinas, super calor, é uma área boa, né? Então, esse da China, você precisa ver se ele tem proteção UV, porque o sol, com o tempo, ele vai estragando o PVC, né? Então, ele tem que ter essa proteção e às vezes pode ser que não tenha, né? Então, aqui algumas cercas híbridas que a gente chama, que é a cerca. Essa aqui é uma de PVC também, ela tem o fio vitrificado. Daí, aqui, quando é separando dois piquetes, a madeira com fio, né? E as proibidas, né? Arame farpado, arame liso, alguns Até o modelos de liso não é bastões. indicado. Não, assim, acidentes horríveis, assim, porque o cavalo se choca e ele é um arame tensionado, né? Então ele dilacera o corpo do cavalo. É, assim, os acidentes horríveis que eu já soube, Ah, assim, muito ruins. E tem muita gente que usa esse modelo é cerca de cerca. uruguaia que chamam, né? Então, tem um outro nome também, a Maiara, no lugar, na propriedade dela em volta tem isso. E ela falou, nossa, mas o pessoal do cavalo usa tudo, aí me recomendaram. Falei, nossa, é super perigoso. Tenho amigas minhas que já tiveram cavalo que foi dilacerado em cerca assim. Nossa, É um horror, assim, porque tudo bem, o cavalo sabe que tem a cerca, né? Ele está acostumado, mas acontece qualquer coisa, ele não vai ver. Ele não vai ver, não vai sim. saber, né? Ele esquece, não pensa, ele fica irracional e aí esses acidentes são horríveis. E eu gosto de lembrar que acidente com cerca de arame farpado tem naquela série no Heartland, que a Amy É. no começo, ela vai salvar um cavalo que está todo enroscado na cerca, não sei se você Aham, lembra. lembro. Já teve um lá na época onde a gente montava, foi bem feio. Ah, Eles têm pasto com cerca de arame farpado para os cavalos de escola. Um deles se enroscou, foi terrível. ainda tem, ainda é assim. Ainda. E é engraçado, assim, que a cerca de fio eletrificado, né, as pessoas não... Elas têm um preconceito, mas para o cavalo é uma das melhores opções que tem, em termos de É, custo, de facilidade. O Jamie Jackson, ele indica que seja de fita eletrificada, na parte interna dos circuitos, né, que a gente consegue uhum, movimentar, ela é fácil de instalar, enfim, tem vários benefícios, assim. E todo mundo que tem, que eu conversei, né? Porque no começo, quando eu soube, né, eu li, eu não tinha esse conhecimento. Daí eu comecei a perguntar para várias pessoas que já tinham cavalos com cercas assim. Eles falam, meu cavalo sabe,
O outro que nasceu sabe, nunca encostou na cerca, mas ele sabe, ele não encosta. Então, eu vejo que o Uhum. pessoal que compartilha do Pé da Paradise, eles falam que, por exemplo, às vezes a gente faz algumas áreas de enriquecimento alimentar com algumas plantas que eles podem comer. E só que daí a planta ela vai começa a crescer e eles vão pegando só essas que estão fáceis de pegar, porque ele sabe que a cerca tem um choque. Então ele não Uhum. encosta. E daí mantém o arbusto ali formado, que ele só vai comendo só o que cresce. Então também é uma maneira de manter Na as planta. plantas, né? Aqui alguns modelos de portão, né? Tem metálico tubular, portão metálico tubular com gradil, portão de madeira com trava simples, trava dupla. Uhum. Aqui são alguns distanciamentos que geralmente a gente recomenda quando é de madeira de 3 metros, metálicos 4, e a de fita no máximo 10 metros. Tem algumas marcas que eles falam em 12 metros, daí sempre a gente fala para ver com o fornecedor, né? Como calcular a cerca, a altura da cerca, então, que eu falo aqui na questão, né, de medir a altura do pescoço, Hum. do peitoral. Se você tiver cavalo de salto, a medida 20 centímetros acima da altura da cernelha do mais alto. Esse cavalo não tem costume de saltar, não tem éguas nem garanhões, que pode querer pular a cerca. Daí você pode calcular 10 centímetros abaixo da cernelha do mais alto, né? Nossa, vai Como ter que ser limite. 1,90 Pega, m. Eu tenho um cavalo de 1,73 m de cernilha. olha só, eu já montei numa égua de 1,90 m, 92, Nossa. acho. Enorme, assim. Eu olhava para o chão e falei, gente. E ela era super devagar. Nossa Senhora. Acho que por É, causa do peso todo dela, fazer não. adestramento. Nossa Senhora, ela é muito complicado. Mas é assim, é uma impressão assim até difícil, assim. Você tá, parece um camelo, assim, muito grande. É diferente. Muito. E aqui é isso. Aí eu vou tirar aqui.